E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Sabe aquele momento em que o mercado te faz pensar que está tudo perdido? Normalmente é aí que ele começa a esconder o que realmente importa. O primeiro ETF do XRP foi lançado. Rumores envolvendo a BlackRock explodiram. Analistas começaram a falar em entrada institucional pesada e mesmo assim o preço do XRP não se mexeu. Isso não é normal. Isso é sinal de que existe uma verdade maior por trás e hoje eu vou te mostrar qual é. Quando o ETF da Canary Capital estreou, ninguém esperava que ele quebrasse recordes internos tão rápido. Volume alto, demanda inesperada, mídia repercutindo. Tudo isso deveria ter provocado ao menos uma reação moderada no gráfico do XRP, mas nada aconteceu. O preço segue como se nada tivesse mudado. Isso deixou o varejo completamente perdido, mas não quem entende o comportamento institucional, porque quando um ETF nasce, principalmente o primeiro de um ativo subestimado, o impacto não aparece no preço, aparece primeiro nos bastidores. É o tipo de movimento que acontece em silêncio, onde cada passo parece pequeno até que de repente tudo estoura. E é aí que surge a primeira fagulha. BlackRock estaria monitorando de perto a performance do ETF da Canary Capital. Nós vemos aqui na matéria que a especulação em torno do ETF BlackRock XRP cresce à medida que o ETF da Canary XRPC bate recordes. Nós vemos mais aqui abaixo que a especulação sobre um possível ETF XRP da BlackRock voltou a crescer após o ETF da Canary XRPC ter apresentado um dos lançamentos de ETFs mais fortes do ano. O novo fundo gerou mais de 58 milhões de dólares em volume no primeiro dia e 245 milhões de dólares em entradas líquidas, superando centenas de outras estreias de ETFs em 2025. Nós vemos aqui que documentos arquivados anteriormente levantam novas questões. O interesse da BlackRock surgiu depois que o analista Jack Claver mencionou o registro incomum da iShare XRP Trust, que apareceu brevemente no site da Comissão de Corporações da Delaware em novembro de 2023. Embora a BlackRock tenha negado ter enviado o documento e as autoridades estaduais o tenham tratado posteriormente como um possível registro fraudulento, o evento deixou uma impressão duradoura na comunidade XRP. Muitos apoiadores ainda acreditam que a BlackRock possa ter experimentado ou testado a ideia de um fundo fiduciário XRP. Mas ao final da matéria, nós vemos que com o aumento dos fluxos de investimentos em ETFs e a crescente visibilidade do XRP entre as instituições, muitos investidores acreditam que é apenas uma questão de tempo até que uma empresa como a BlackRock considere entrar nesse mercado. Se isso acontecerá em breve, ainda não se sabe, mas a demanda crescente sugere que a discussão está longe de terminar. Isso, por si só, já seria gigantesco, mas o detalhe é outro. BlackRock só entra em narrativas que têm potencial de fluxo explosivo. E isso se alinha diretamente com a análise da Bitwise, que explicou que ETFs de ativos com utilidade institucional, como o XRP, podem abrir portas para mercados superiores a 100 trilhões de dólares. Então aqui nós vemos, que a Bitwise confirma que ETFs de XRP podem desbloquear 100 trilhões de dólares neste mercado de capitais. Então o cenário é esse. O primeiro ETF nasceu. O volume foi bom. Rumores da maior gestora do mundo começam a circular. E mesmo assim, o preço continua quieto. Isso não é falta de força, é preparação. E é o que explicou esse analista. O ETF da Canary ainda não comprou nem de longe a quantidade de XRP necessária para acompanhar a futura demanda. Ele comprou apenas o suficiente para começar, e esse é o ponto que quase ninguém entende. Nós vemos aqui na matéria, Zach Hector, a Canary precisará comprar muito mais XRP depois de hoje. Eis o porquê. Nós vemos aqui abaixo que o interesse no novo fundo
negociado ETF XRPC da Canary Capital cresceu rapidamente após a sua estreia. Os comentários de participantes do mercado adicionaram mais uma camada de atenção. Zach Hector, uma figura preeminente no espaço cripto, chamou a atenção para o impacto potencial do fundo no fornecimento de XRP, afirmando que a Canary precisará comprar muito mais XRP depois de hoje. Mais abaixo aqui nós vemos que a estrutura inicial e o apoio inicial, né? Nós vemos aqui que o ETF entrou no mercado com a emissão inicial de 10 mil ações, precificadas a $25 por ação. Os 250 mil dólares do capital inicial financiaram a compra de XRP e o preço do XRP estava em torno de 2,39 a 2,50 naquele momento. Esses números garantiam um aporte inicial de aproximadamente 100 mil XRPs para todo o fundo, o que equivale a cerca de 10 XRP por ação. Essa estrutura refletia a intenção do patrocinador de manter o seu suporte físico para o produto, em vez de uma exposição sintética ou baseada em contratos futuros. A unidade da criação do ETF inclui 40 mil ações. Os participantes autorizados devem seguir os procedimentos descritos na documentação do fundo ao criar ou resgatar unidades. Cada criação ou resgate requer a entrega de XRP proporcional à cesta necessária. Aqui nós vemos, né, redução de oferta e compras de ETFs. Nós vemos que um ETF lastreado fisicamente, ele remove o XRP dos mercados ativos sempre que participantes autorizados criam novas unidades. Embora os tokens que o fundo detém permaneçam sob custódia, as ações existem. Portanto, o aumento na atividade da criação aumenta a demanda por XRP, reduzindo a oferta disponível para usuários de varejo e outros fins. Essa redução agrava uma tendência já existente. As carteiras de exchanges têm apresentado saldos de XRP mais baixos nos últimos meses, e um ETF que utiliza tokens reais como garantia pode acelerar esse declínio caso os fluxos de entrada continuam. Nós vemos aqui que quando a oferta diminui e a demanda permanece estável ou aumenta, os compradores podem precisar oferecer lances mais altos para adquirir tokens, o que pode elevar o preço de mercado à medida que as corretoras ficam sem tokens. A magnitude de qualquer resposta de preço depende do volume de negociação, da frequência de criação e da liquidez geral do mercado. ETFs não compram tudo no dia 1, eles compram conforme a demanda escala, e essa escala leva dias, semanas, até meses, ou seja, o verdadeiro impacto do ETF ainda nem começou, o preço real de compra ainda está por vir, e se a BlackRock, Bitwise ou qualquer outra gigante der um único passo oficial, a demanda deixa de ser especulação e vira fluxo. E quando o fluxo institucional chega, ele não escala devagar, ele atropela. Já olhando para o gráfico diário do XRP, ele está sendo negociado agora na região dos $2,26, ainda dentro de um canal descendente que vem guiando o preço desde o início de agosto. O ativo voltou a respeitar o suporte em 2,20 e 2,6, que continua sendo a zona mais importante de defesa do curto prazo. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos seguem inclinadas para baixo, com a média curta abaixo da longa, confirmando que a tendência predominante ainda é de baixa. Para qualquer reversão ganhar tração, o preço precisa fechar acima de $2,41 primeiro e principalmente romper $2,52, que é a resistência mais relevante do momento e coincide com a linha de tendência do canal. O RSI ele está em torno de 42 pontos, indicando fraqueza no momentum comprador, porém com pequena inclinação positiva, sugerindo tentativa de estabilização após uma última queda. Se o XRP conseguir romper os $2,52. Os próximos alvos passaram a ser $2,69, $3 e $3,16. Mas se perder a região dos $2,06, o gráfico volta a apontar para $2,01 e $1,97, retomando o movimento de continuação do canal. No geral, o mercado permanece pressionado, mas trabalhando exatamente em cima de uma zona onde historicamente ocorrem reversões. O comportamento nos próximos candles será decisivo
decisivo para definir direção. Os maiores movimentos do mercado sempre parecem irracionais antes de acontecer. Sempre vem depois de um período de queda, cansaço e descrença. E é exatamente esse tipo de ambiente silencioso e desconfortável que os ciclos realmente grandes começam a se formar. Se o gráfico do XRP não mostra nada agora, observe o que está por trás dele. Observe quem está acumulando, quem está criando produtos e quem está se posicionando, porque quando o fluxo institucional finalmente atravessar essa porta, o movimento não vai pedir permissão, ele simplesmente vai começar e só vai fazer sentido para quem conseguiu enxergar antes do restante do mercado. Agora é a hora de separar quem só consome conteúdo de quem realmente quer estar no topo deste mercado. E se você chegou até aqui, já mostrou que faz parte da minoria que pensa diferente. Então já se inscreve aqui no canal, deixa lá compartilhar esse vídeo, porque informação assim não aparece para quem espera, só para quem age. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.